O principal público nosso hoje de cirurgia robótica é relacionado à endometriose, né? Então são mulheres geralmente com uma perda aí na qualidade de vida, com bastante dor, principalmente no período menstrual, ou que tem alguma alteração aí de hábito intestinal relacionada à menstruação. Além dessas, a gente tem os pacientes com obesidade, temos pacientes com hérnias abdominais, pacientes com alguma diástase e tudo mais, mas hoje o foco principal da equipe aqui é a cirurgia de endometriose. Na verdade, assim, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica, elas entram numa categoria que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. As duas são minimamente invasivas, que são as cirurgias com poucas incisões, menos trauma cirúrgico e tudo mais. Então, comparando principalmente esse tipo de cirurgia com a cirurgia convencional, cirurgia aberta, né, que a gente fazia antigamente, primeira coisa em relação à incisão, né, a gente tem incisões cada vez menores, tá? Isso leva a um trauma cirúrgico muito menor na paciente. Então a recuperação pós-cirúrgica ela é mais fácil, né? Você tem menos dor no pós-operatório, consegue levantar mais rapidamente da cama, consegue ter uma alimentação mais precoce, a parte intestinal ela volta a funcionar mais rapidamente, tá? Então a primeira coisa é em relação a esse pós-operatório mais imediato, tá? Menos dor, né? Além disso, por ser uma incisão menor, existe menos risco de hérnias, né, incisionais, que a gente fala, né, que são hérnias que se formam a partir de uma incisão que foi feita anteriormente. Em relação à atividade, né, mais precoce também, tem um retorno mais precoce às atividades, então a mulher volta a trabalhar mais rapidamente, ela pode voltar ao seu trabalho. Geralmente depois de 2 semanas ela já está voltando a fazer as atividades praticamente normais, né? Numa cirurgia aberta, por exemplo, dependendo do tamanho da incisão, do corte, às vezes fica até 2 meses aí de afastamento. Eu acho que os grandes benefícios aí da cirurgia minimamente invasiva são esses, né? O retorno mais precoce às atividades, menor incisão, menor trauma cirúrgico, menor dor no pós-operatório, menor risco de infecção também de ferida operatória. Acho que isso são os principais benefícios. Comparando a robótica com a cirurgia por vídeo, né, existem algumas vantagens a mais, né? A cirurgia robótica hoje ela traz uma precisão maior, tá? A gente consegue ter uma visualização em até 15 vezes das estruturas, então a gente consegue ver com mais detalhe cada estrutura, a gente tem uma visão 3D do procedimento, tá? As pinças do robô que a gente comanda de maneira remota, elas são mais estáveis do que o próprio braço do cirurgião. Então, na vídeo, quem comanda as pinças é o cirurgião, de maneira direta. E na robótica, a gente comanda também, mas de uma forma indireta. Então, quem vai movimentar é o robô. Então, ele tem uma precisão maior, ele não treme, né? Cirurgias longas, acredito que seja um dos grandes benefícios também, porque a gente consegue realmente, a gente não cansa menos, né? Então, consequentemente, você fica mais atento às estruturas, você tem uma melhor precisão. Acho que esse é o mais importante aí comparando a cirurgia robótica com a videolaparoscopia. Acho que esse é o principal ponto positivo aí. Toda equipe ela tem que ser preparada, tá? A equipe de enfermagem, de maneira geral, ela tem que ser preparada para mexer no robô, tem que saber mexer, é um equipamento caro, não é um equipamento barato, então qualquer erro pode gerar algum dano. Então toda a equipe que vai mexer no robô, geralmente eles separam algumas pessoas que ficam responsáveis por mexer nesse equipamento, tá? Então existe um treinamento específico sim, tanto da empresa que fornece o robô para esses profissionais, né? Quanto do próprio hospital, eles vão treinar pessoas específicas que vão ficar responsáveis, né? Além da equipe de enfermagem, tem a equipe de instrumentadores também, então quem vai ajudar a gente ali
na instrumentação, vai, né, mexer nas pinças, fazer as trocas e tudo mais, também tem que ser uma equipe treinada, então eles têm que fazer alguma... né, tem que acompanhar a cirurgia, tem que entrar em cirurgia, geralmente com alguém que já sabe alguma coisa, para ir aprendendo a mexer de maneira adequada. Não é que nem na videolaparoscopia que a gente, né, que ele entrega a pinça para o cirurgião e o cirurgião coloca no paciente. Não, no robô ele mesmo pode, a equipe, né, que está ali do lado do paciente que vai trocar as pinças quando for necessário. Então tem que saber como faz isso para evitar algum erro no sistema ou quebrar algum equipamento. Né? Ele tem alguns tipos de erros que podem acontecer nele, tá? Erros de sistema mesmo, como todo computador. Na maioria das vezes são erros que a gente chama de erros recuperáveis. Então, por algum motivo deu algum erro de leitura na pinça, alguma coisa assim, a gente consegue reverter esse erro durante a cirurgia. Existem casos que não é possível essa reversão, e aí, eventualmente a gente tem que converter essa cirurgia para uma videolaparoscopia. Nunca vi isso acontecer, tá? Mas a gente sabe que existe essa possibilidade também, tá? Mas hoje, cada vez mais, os robôs mais novos, cada vez mais tecnologia, então a chance de erro é muito pequena. Hoje em dia, né, até conversei com um engenheiro que trabalha nessa principal empresa aí de robôs, né? Hoje em São Paulo a gente tem cerca de 50 robôs, tá? Na cidade de São Paulo, espalhado em vários hospitais, tá? No SUS ainda é muito distante, acho que a realidade ainda é um pouquinho distante. Tem alguns centros, né, no HC, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, a gente sabe que tem. Barretos, que é lá que tem o Hospital do Amor, lá também a gente sabe que tem. Mas são centros espalhados em São Paulo, são poucos centros no SUS ainda que tem a cirurgia robótica, não é uma realidade, tá? Agora, na parte privada, os grandes hospitais, quase todos hoje, têm a cirurgia robótica, é uma opção. Não é todo hospital ainda, mas os grandes centros eles já possuem. Então são cerca de 50 aí só em São Paulo. Então é bastante robô aí espalhado, né? Tem uns que tem mais de um, tem outros que tem um, tem hospital que não vai ter ainda. Então a formação, né, nossa como cirurgião, a gente começa, basicamente ela é no SUS, né? Durante a formação a gente tem a formação no SUS e lá a gente já começa a ter o contato com a cirurgia por vídeo, né, que é minimamente invasiva já. Eu acho que, na verdade, é conhecer a robótica, né? A partir do momento que você conhece a cirurgia robótica, você vê como ela é feita, como é que é o procedimento, como é a visão que você tem, aí eu acho que não tem como não se interessar, né? Porque é uma tecnologia que veio para ficar, acho que não tem muito o que discutir, é uma tecnologia que só vai crescendo, cada vez mais isso vai se aprimorando. Hoje em dia já existem robôs, tem gente já fazendo cirurgia à distância, né? Então por 5G, por exemplo. Então tem gente que está, eu sei que tem um pessoal que eu conheço que está lá em Orlando, por exemplo, faz uma cirurgia na China à distância, então para você ter uma ideia. Então os casos complexos, às vezes quer operar com um médico que é mais especializado em alguma coisa, você consegue, né, talvez mais para frente consiga com mais facilidade, mas fazer essa transmissão. Então, eu acho que isso é interessante, né? É a tecnologia envolvida nisso e trazendo sempre o benefício para o paciente, né? Acho que isso é o mais legal. Na nossa parte, né, com o aparelho digestivo, acho que a cirurgia que a gente acaba, às vezes, fazendo, que é também estética, é a cirurgia de diástase e de reto. O que é diástase? Diástase é quando a gente tem uma abertura ali na região do músculo abdominal, aquele músculo que, quando a gente faz academia, fica com aqueles gominhos, né? Ele, às vezes, ele pode se afastar, principalmente pós-gestação e tudo mais. Então, algumas mulheres ficam com essa abertura, formam um abaulamento, muitas vezes incomoda, né? E aí entra, sim, a cirurgia robótica. A gente tem feito, principalmente na linha da diástase abdominal, em conjunto sempre com o cirurgião plástico. Acho que a cirurgia plástica para estética, acho que não tem igual, é uma outra visão, né? Mas em conjunto com eles a gente acaba às vezes fazendo sim, já fizemos alguns casos de cirurgia de diástase com auxílio da plataforma robótica. Então, a gente usa o robô, faz com incisões pequenas e consegue corrigir, fechar toda essa camada aqui da parede abdominal para dar uma
uma estética maior, entendeu? O plano de saúde ele não cobre ainda a cirurgia robótica, tá? Ele cobre a cirurgia minimamente invasiva videolaparoscópica, tá? Então ele considera mais ou menos como se fosse a mesma coisa, só que o robô em si ele não cobre. Então normalmente o que acontece? A gente faz a cirurgia como se fosse videolaparoscópica e aí o paciente eventualmente, se ele puder, se ele conseguir, e se ele quiser fazer a cirurgia robótica, se ele achar que vale, ele paga uma taxa normalmente para o hospital para poder usar. Normalmente assim funciona. O que pode acontecer, às vezes o hospital tem algum acordo com alguma equipe, alguma coisa, ele pode às vezes isentar essa taxa, tá? Mas o plano de saúde em si, ele não cobre o robô ainda. Por exemplo, no nosso centro médico lá no Santa Joana, que eu faço parte do grupo, né, de endometriose, tudo lá a gente tem essa facilidade, principalmente quando tem algum caso de endometriose intestinal. Então, muitas vezes o hospital ele acaba isentando a taxa, né, justamente porque sabe que tem o benefício. Então, para eles é interessante que faça essa isenção. Mas não é todo hospital, não são todos os casos que há essa isenção ainda. A indicação da cirurgia da endometriose, ela vai basicamente depender dos sintomas de cada paciente. Os casos que chegam para a gente, né, como cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, são casos já referenciados, geralmente do ginecologista, e normalmente são endometrioses em que há um acometimento da parte intestinal. Nesse caso, quando tem acometimento da parte intestinal, aí sim tem indicação de cirurgia. Mas, de uma maneira geral, tem casos que são mais leves e dá para fazer um controle com medicação muitas vezes, tá? Então, acho que a maioria, na verdade, das mulheres com endometriose vai ser controlada com medicação. Alguns casos que não tem esse controle ou que tem um acometimento intestinal ou de algum outro órgão, enfim, o paciente às vezes tem infertilidade, não consegue engravidar, então aí sim está indicada a cirurgia. E hoje a cirurgia robótica, não tenho dúvida que é a melhor opção para endometriose. Varia também de hospital para hospital, cada um tem sua taxa, tá? Mas em torno aí de 8 a 15 mil reais, variando do hospital. Então, tem hospital que é mais barato, hospital que é mais caro. Depende do número de pinças que a gente vai utilizar também. Cada pinça tem o seu custo adicional, mas em torno desse valor extra que eventualmente o paciente teria que pagar para poder fazer a cirurgia. Alguém tem que se responsabilizar pelo que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho muito difícil a gente soltar tudo numa inteligência artificial e eventualmente ter algum tipo de problema, um sangramento, alguma coisa, e quem que vai resolver, né? Então, eu acho que o cirurgião ele sempre vai estar presente. O que já existe, já tem, já cada vez mais sendo estudado, e eu acho que isso em breve vai chegar, a inteligência artificial, ela melhorar a performance do cirurgião, tá? Então, por exemplo, se ele pega algum exame de imagem da paciente, ele consegue jogar num software, joga isso para o robô, e aí ele linka isso, eventualmente, se o cirurgião ele for fazer algum movimento que a inteligência acha que não é o adequado, ele pode travar, por exemplo, esse movimento. Então, por exemplo, aqui tem uma estrutura que você não deve mexer, tem que tomar cuidado. Ele trava esse movimento para o cirurgião tomar mais cuidado. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer, não sei se tão distante assim, né? Cada vez mais rápido as coisas surgem, mas eu acho que tirar totalmente o cirurgião, eu acho muito mais complexo do que isso, mas também pela judicialização, né? O cirurgião é que é o responsável pelo paciente, então se largar tudo isso na mão de um robô, eu acho que ajuda em alguns aspectos, mas se acontecer alguma coisa, ainda a gente tem que ter alguém para resolver, né? Todos os casos que a gente faz a gente pega, né, por trabalhar num centro de referência, a gente acaba tendo alguns casos bem complexos, né? Não sei, acho que um que chama atenção para a gente ver o quão rápida é a recuperação e quanto funciona realmente a cirurgia robótica
Tem uma paciente que a gente fez a cirurgia, ela tinha uma endometriose bastante importante, com invasão intestinal, tudo. Teve que tirar uma parte do intestino, tá? Fazer a ressecção, enfim. E ela, depois de um mês, ela estava indo fazer a caminhada lá em Santiago de Compostela. Então, assim, você vê a recuperação, como foi rápida, ela conseguiu fazer toda a caminhada sem problema nenhum, sem dor, que é o mais importante, né? E está super bem hoje, com qualidade de vida. Então, para ver como é que a recuperação ela é mais rápida nesses casos, né?